moçada, tudo bem? Beleza? Olha aí o Rodrigo Padilha, pai Padilha. E aqui o meu querido Gil, papai Gil. Fala, Gil. Estamos aí, pessoal, mais um episódio aqui, então sou o papai Gil. E eu, papai Padilha, porque hoje a gente está mais uma vez no... Papai Pode. Papai Pode. E hoje o nosso convidado, ele é corretor há 12 anos, vai fazer 12 anos que ele é corretor. Ele é pai de um menino e de uma menina e tem 33 anos. Além disso, é empresário, sócio da Vilar Imóveis, recebendo então Luan Teixeira. Seja bem-vindo. Contar um pouquinho da tua história como pai, porque aqui todo mundo pode, né? Papai pode, claro que pode. Então tu vai contar a tua história pra gente, vai falar os benefícios, os prós, os contras, os desafios que foram do momento que tu soube que a primeira vez que tu iria se tornar pai, porque a gente quer saber a história de cada pai. Já passou o Crislan passou por aqui, contou um pouco da história dele e a gente quer saber agora da tua história. Te apresenta pro pessoal que tá em casa. E vamos nessa. Show de bola, show de bola. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, Gilberto Padilha. E é uma honra, né, poder compartilhar de fato o que é ser pai na vida de fato, né? Existem vários pais de Instagram, como a gente vê aí, mas ser o pai da vida real é o que mais tem relevância para um pai de verdade. Então, foi um susto de primeira. Embora eu quisesse, vou contar bastante coisa aqui. Depois o segundo nos deu um sustinho também, mas hoje, com a idade que estão, é só alegria, é só felicidade e vai ser uma honra compartilhar isso aqui com vocês. Gil, pergunta, vai. Vamos lá, como é que foi então esse momento, né? Como é que tu descobriu a gestação do primeiro, do segundo? Foi muito diferente, enfim, acredito que o primeiro tenha trazido muito conhecimento para o segundo, né? Então, como é que foi esse processo, né? Sim. Tu lembra do momento que a tua esposa te contou que estava grávida? Enfim, como é que foram esses detalhes aí? Então, o Lucas hoje ele tem 8 anos. Quando a gente descobriu, foi um pouco mais um susto. Eu sempre tive um sonho de ser pai cedo, né? É meio louco até o que eu vou dizer, mas... Eu queria ter meu filho com 25 anos, para mim ter 40 anos, ele ter 15 eu poder ir em festa com ele. Eu falo isso até hoje. Tá no caminho, né? Tá no caminho. Fosse pai com 25. Fui pai com 25, ele fez um aninho. Então, eu tinha isso sempre arquitetado para mim, sempre quis que isso acontecesse. O cara é bom de planejamento. E quando a gente estava começando, eu e a minha esposa, a gente tinha um mês de relacionamento e ela... me disse, olha, rapidinho, cara, você é mãe, tu vai ser pai. É que tu não tinha contado pra ela que tu queria, tipo, que teu filho com 25 anos já tem um filho, né? Tu não chegasse a explicar. Mas aqui tava... Ela não sabia. Tudo calculado. Explicitamente ela não sabia. Ideia ela tinha, mas explicitamente ela não sabia. Tava nas entrelinhas ali. Tava nas entrelinhas. E, cara, pra mim foi um choque, assim, por mais que eu quisesse, quando a gente tem a notícia, geralmente é um choque. Porque, cara... nossa condição financeira era bem limitada, assim, a gente não que a gente tenha grandes coisas hoje, né? Mas era bem inferior ao que a gente tem hoje. E a primeira coisa que a gente pensa é, não vou colocar uma criança no mundo para passar trabalho, né? Mas automaticamente, da mesma forma que eu tive um susto quando ela me deu essa notícia, foi já automaticamente uma virada de chave para mim ter mais compromisso, para mim ter mais deveres, mais responsabilidade. E ao longo da gestação, né, a gente estava naquela idade de fazer bobagem, né? E minha esposa, que hoje é minha esposa e na época era namorada, enfim, foi muito paciente comigo, me puxou bastante a orelha, e se eu sou quem eu sou hoje, ela tem grande parcela nisso. Né? Se hoje a gente tem uma família, ela também tem grande parcela nisso. Então, tem aquela velha frase, né? Por trás de grandes homens existem grandes mulheres. Exatamente. Mas eu não digo que é por trás, eu digo que é ao lado. Então, ao meu lado, se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou hoje, e a gente não teria a família que a gente tem hoje. Então, foi um susto. A gestação teve algumas turbulências superadas e, de fato, eu me senti pai quando eu peguei ele no colo, né? Eu já compartilhei isso com alguns amigos que me disseram que iam ser pai e tal. Eu disse, cara, a tua esposa já é mãe. Exato. Tu ainda não é pai.
E teve alguns que me disseram, cara, isso não existe. Eu disse, não, a hora que tu segurar, tu vai entender. Eu concordo com essa teoria, pelo que eu escuto, assim, é bem isso, né? Porque a mulher já tá ali com a conexão, já tá dentro dela, ela já se sente mãe, né? Mas o pai, geralmente, no momento que pega no colo mesmo, né? Exatamente. E o Lucas veio no meio da madrugada, 3 horas da manhã. Minha esposa começou a ter algumas dores nas costas. E naquela época, não é tão longe assim, 8 anos atrás, 9 anos atrás, mas não tínhamos tanta acessibilidade quanto hoje a gente tem. Então ligamos pro celular da médica, obviamente estava dormindo, era 3 horas da manhã, e a gente precisava ligar para casa dela para falar com ela. A gente foi na agenda telefônica, buscamos lá pela rua, graças a Deus ela ainda morava lá, e aí a minha esposa ligou, e obviamente estava com muita dor e me deu o telefone. Cara, atendeu o marido dela, e para me apresentar, cara, 13h30 da manhã, eu disse, tudo bom, aqui é o Luan, sou namorado da Caroline, que é filha da Giane, neta da dona Maria Helena. Nós estamos com pressa ali. E aí ele, tá, só um pouquinho, fulana, toma aqui pra ti. Já passou pra esposa, aí eu relatei, ela disse, vai correndo pro hospital, que vai ser agora. Tia, eu nunca fui tão rápido do Laranjal ao centro, eu demorei exatamente 9 minutos para chegar até o Hospital São Francisco de Paula, o HU, e ela chegou com toda aquela calma dela, com tranquilidade, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, bababá. Aí examinou e disse, não, beleza, vamos encaminhar ali pro bloco, vai nascer. E eu tava assim, eu já não tinha cabelo, né? Aí terminou de cair o resto, eu acho. E aí a gente foi pro bloco, ela fez tudo aquilo ali, tal, papai, tu vai acompanhar? Vou acompanhar. Tu não vai desmaiar? Não vou desmaiar. Eu tava pronto lá com o celular, filmei todo o parto. E aí quando ela pegou o Lucas assim, ela disse, papai, larga o celular que agora é contigo. Eu olhei pra ela assim, como assim agora é comigo? Sim, agora tu vai pegar no colo. Eu guardei o celular, botei no bolso, ela me deu uma toalha verde assim, que era do hospital, e botou o Lucas nos meus braços assim. Todo cheio de sangue, de água... limpou o que dava para limpar, enrolou num pedaço de trapo, que a gente diz, né? Isso. E me deu, disse, cara, agora é contigo. A primeira sensação que eu tive foi que, como se tivesse criado uma raiz, assim, na minha volta. Cara, eu chego a me arrepiar porque foi exatamente essa sensação que eu tive. Parece que criou uma raiz e nos abraçou, e a partir dali eu entendi que eu era pai. Cara, aquilo ali pra mim, me arrepio de novo, cara, porque é muito forte isso. Forte. E aí ela disse, tá, vamos agora levar ele lá pro banho e tudo mais. Eu digo, tá, mas doutora, eu vou com ele assim? Eu vou passar pelas pessoas? E ela olhou pra mim e disse assim, ele é um ser humano, tá tudo certo. É teu filho, cara. Não tem problema, Agora vamos é lá. contigo, pai. E aí a gente foi, eu me lembro que quando a gente entrou no elevador, entrou mais umas pessoas junto, eu já automaticamente segurei ele mais junto pra mim, pra me proteger. Porque Instinto, né, cara? Instinto. Porque eu pensei assim, cara, é uma criancinha pequenininha. Ele nasceu com, se não me engano, 46 centímetros. E eu disse, não, pelo amor de Deus, é isso aqui. Eu vou defender ele, com unhas e dentes. E ele nasceu prematuro, porque ele fez arte, né? Se enrolou no cordão umbilical, por isso que a minha esposa sentia dores nas costas e tal. E ele teve que vir prematuro, então ele nasceu com 2,190, com 46 centímetros, às 5h25 da manhã. Foi o horário que ele veio a nascer. E aí eu vi ali ela dando banho, aquela coisa toda e tal, e aí a doutora disse, olha, agora ele vai para a incubadora, né, vai ficar tranquilo, e eu não queria arredar o pé no lugar onde ele ia ficar. Porque na minha cabeça, alguém ia entrar no hospital e alguém ia roubar ele. Olha a ideia. Não, mas exato. O cara vendo da notícia, às vezes, alguma coisa. Exato. E ela, não, fica tranquilo que a pulseira dele é a mesma tua pulseira. Eu digo, tá, mas alguém vai entrar aqui e vai trocar a pulseira. Então, cara, eram umas paranoias assim que tu nunca imaginava ter, mas que... Ou outras pessoas, Sim, quando... Mais bravo que quero. Exato. Exato. E eu já tinha escutado relatos, não, mas Sim. eu não queria sair. Eu digo, esse cara tá louco. Só vivendo pra entender. E aí né? justamente aconteceu comigo, que eu chamava as pessoas de louco, eu vivi lá e virei exatamente fazendo essa loucura aí. Que bacana. Legal. E aí, a partir disso, tu começou Tu já trabalhava na época como corretor, né? Sim. E
claro, não sei se tu teve uma base com o pai, com um lado paterno, né? Com o lado paterno, assim. Como era a tua relação com o teu pai? Tu conseguiu levar isso para a criação do Lucas? Sim, meu pai e a minha mãe são separados, né? Eles tiveram uma única relação. Eu mexo que eu sou oriundo de um 147. Eu não sei como meu pai e minha mãe conseguiram, né, se relacionar dentro de um 147, porque os dois são grandes. E olha o tamanho da criança. E eu mexo com eles, digo, cara, como é que vocês conseguiram fazer isso aí? Mas é aquele detalhe, quando quer se dá um jeito. Com certeza foi fora do carro. Então foi uma única relação, eu vim, e meu pai e minha mãe nunca foram casados, né? Eu tive várias questões por serem separados. Depois de uma certa idade, quem me criou foi meus avós, né? Que são pais do meu pai. Então, desde os 12, 13 anos, eu fui criado por eles. E eu tive a base de relacionamento de pai e filho por eles, né? Mas a gente sabe que não tem como a gente esquecer o que a gente passou. Então, foi um pouco conturbado o início. Ali é forma de criação, não vou mentir. Onde, de novo, minha esposa teve muita importância, muita relevância nisso, né? Se não fosse por ela, não estaríamos juntos. Onde ela me corrigia muito. Ela teve uma criação completamente diferente. Ela teve a família dela toda unida, né? Uma família, tu conhece, né, Gilberto, sabe? Uma família unida, são não sei quantos primos, tios, acho que são 6 ou 7, eu sempre perco nas contas. Quando a gente vai fazer festa de aniversário, já arranca com 45, só da parte dela. Então sempre foram unidos. E a gente sempre foi criado para ser, quando tu começar a te entender por gente, tu já tem que comprar teu canto, tu já tem que ter teu apartamento, já tem que ter tua casa. O filho é do mundo, né? Exatamente. Então a gente teve muitas divergências por conta de criações. E eu um pouco maximizado pela essa questão de separação. Claro. Né? Então a gente teve muitas divergências por conta disso. Não sou aquele pai que eu gostaria de ser por conta de algumas limitações e crenças antigas, mas que eu venho me desenvolvendo frente a isso. Eu tive um período onde eu não conversei com a minha mãe, deu quase 6 anos por algumas questões minhas e delas, e agora recentemente eu participei de um evento em Tocantins e eu compartilhei isso com o pessoal, onde eu entendi que aquilo que a minha mãe me deu era o que ela tinha no momento, né? E nem eu nem ninguém tem a capacidade de julgar, né? Então eu entendi que eu precisava reconhecer isso, pedir desculpa para ela, porque eu acabei a julgando. Perfeito. Né? E uma coisa que nunca vai mudar pro resto da vida, é o pai e a mãe que a gente tem. Relação pai, mãe, filho, não exatamente. Exato. Então eu não tinha o direito de fazer esse julgamento, então eu precisava conversar com ela, e graças a Deus, a partir do momento que eu voltei a ter esse relacionamento com ela, o meu pai, eu tive algumas questões também quando eu saí da oficina para ser corretor de imóveis. A gente se alinhou, a gente se ajustou, a minha vida começou a ser diferente, porque a gente vai levar para si sempre 50% do pai e 50% da mãe. E se a gente não tiver esclarecido o nosso relacionamento, por mais que a gente seja criado por avós, se a gente não tiver esse esclarecimento de pai e mãe, como é que a gente vai ser pai de verdade? Então, depois que eu consegui superar isso, reconhecer que ela me deu e ele me deu o que eles tinham no momento, cara, pra mim começou a ter outro sentido, assim, a vida. A gente sempre tem que respeitar pai e mãe, são uma autoridade maior, né? Isso é uma coisa que a minha mulher me ensinou também, às vezes, não era meio educado, mas não concordava com alguma questão ali do meu pai e da minha mãe, a mulher, não, mas tu sempre tem que honrar o teu pai e a tua mãe, a palavra deles bíblico, né? Exatamente. Honra pai e mãe e filhos. Exatamente. Deus vai te honrar 30, 60, 100 vezes mais. E aproveitar que a gente está falando aqui, e deve ter alguém que deve estar assistindo, que não deve estar falando com o pai ou com a mãe. Você aí, cara, faça o favor para você mesmo. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, nunca deixe de falar com seu pai, com a sua mãe. Rico é o cara que tem pai e mãe vivo. Então, fica a dica, né, Luan? Isso aí nunca fez tanto sentido para mim. Isso é a maior máxima, a maior verdade da vida. Porque quando a corda arrebenta, é lá que a gente vai buscar aquele refúgio. Exatamente.
eu passei por uma questão bem delicada no último ano. E eu já tinha feito as pazes com a minha mãe, já tinha conversado com ela já fazia um tempo. E eu tive algumas complicações depois de uma cirurgia. Fiquei 3, 4 meses de muleta em casa. Muitas pessoas dizem, mas tu ficou mal e tal. Eu digo, cara, foi o período mais rico da minha vida. Porque o período que eu não tive com meu filho, com o Lucas, né, de recém-nascido, eu tive com a minha filha. Ela recém tinha nascido. Ela tinha ali 7 meses, 6, 7 meses. E foi o período que eu fiquei mais tempo com ela, que eu obrigatoriamente tive que ficar em casa, de molho, né, porque eu estava de muleta, com perna engessada e tal. E eu vivi muita coisa com ela que eu não vivi com meu filho. E quem estava me mandando mensagem todos os dias? Meu pai e minha mãe. Que legal. Né? Tipo, obviamente, meus avós também, mas o meu pai e minha mãe, sempre no final do dia, ou de manhã, bom dia, filho. E aí, meu filho, como é que tá? E tal. Então, foi uma das coisas assim, foi um dos piores momentos que eu passei, fisicamente, mas foi o melhor momento psicologicamente que eu passei. As pessoas, elas ficam meio que, porque eu não vou pedir desculpa, porque eu tenho orgulho. Cara, esquece orgulho. Esse orgulho é besteira. Tem que pegar e valorizar quem te colocou, quem foi responsável por Deus deixar tu viver, entendeu? É o pai e a mãe geraram você, então, cara, e esse laço, assim, é um laço até que tu tens 2 filhos, né? Um menino e uma menina. E tu estás casado. Sim. Se a mãe depois você não tiver casado com ela, vocês são os pais do Lucas e da Maria Clara. Pro resto da sempre. vida. Então, além de você, o cara fica naquela assim, porque não vou falar com a mãe dos meus filhos. Não, calma, cara, tá errado. Ela te deu o maior tesouro do mundo, que são os teus 2 filhos. Entendeu? Sim. Ser pai é ser isso também, né? Ser pai é estar ao lado dos filhos e estar ao lado de quem ajudou a colocar os filhos. Entendeu? Então acho que e Deus é perfeito, cara, porque quando tu olha a cara da Maria Clara, assim, tu vê tudo, cara, que tu passou. Tu tá falando, eu. Porque ela é a menor, né? Ela tá com 1 ano e quê? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Então, assim, e daqui a pouco ela vai crescer, e daqui a pouco o cara, né? A minha tem 3. A do Gil tá no forninho. Então, assim, tá vindo. Cara, a tendência é um amor que só aumenta. Assim, Padilha, tu falou um negócio que é muito importante, tá? E vários amigos que eu já conversei, que dizem, eu não vou comprar tal coisa, porque se eu me separo amanhã ou depois. Cara, esquece isso. Porque é o seguinte, tu vai estar te privando de viver algo mais com medo de algo que possa vir a acontecer. Tá se preocupando, nem aconteceu, cara. Só que isso só vai acontecer se tu permitir. Exato. Entende? E tem uma frase... E quando ele se preocupa, ele já tá permitindo, então não tem que permitir. Exato. Tipo, não tem que pensar na coisa, tem que fazer a coisa pensando bem. As coisas que acontecem externamente, elas só vão ter validade se nós validarmos. Perfeitamente. Né? E uma frase uma analogia que eu faço, assim, que eu compartilhei nesse evento que eu fui em Tocantins agora, é o seguinte: a nossa maior empresa é a nossa família, correto? Exatamente. Então a nossa maior sede de empresa é a nossa casa. Se a gente não olhar para nossa esposa ou para o marido e ver nele o nosso maior sócio, se a gente não olhar para os nossos filhos e ver neles os nossos maiores colaboradores, que futuramente vão vir a ser nossos gerentes, gestores, diretores, se a gente não vê a nossa casa com organização, né, com tarefas, com diretrizes, com respeito, com paz, com harmonia, com sabedoria, como é que a gente vai querer ser bons profissionais? Exato. Como é que a gente vai aplicar isso na rua? Não existe. É que na verdade não os tem... filhos vão crescer e vão ver, né? Peraí, que bagunça isso aqui. Exato. Aí já vai virar um estresse, não pode ter. E às vezes o pessoal comenta, tem a vida profissional e a vida pessoal. Cara, é uma vida só, não tem como separar uma coisa da outra, né? Não existe. É uma vida só. A nossa vida profissional, ela é exatamente um reflexo da nossa vida pessoal. Com certeza. Não existe, não, mas o meu trabalho tá tudo bem, em casa não tá. Não existe. Ou, em casa tá tudo bem, no trabalho não tá. Cara, não existe isso. E eu provo isso, sabe como? Se você não tá bem emocionalmente, você não cresce profissionalmente. Sim, é fato. O cara tá dizendo, peraí, o que tá acontecendo com esse cara? Vem cá, Luan, o que tá acontecendo contigo? Aí o Luan vai dizer, não, pois é. Então a gente demonstra. Entendeu? Não adianta o cara tentar tapar o sol com a peneira. O cara vai tentar passar uma maquiagem, não adianta. A emoção, cara, principalmente que é a família. Se tem alguém doente, se tem alguém com algum problema, o cara sabe. Sim.
E é isso que tu falou. Então, assim, ó, o cara tem que estar em harmonia, tem que estar... A família do cara tem que estar em... Como é que eu posso dizer assim? A base tem que estar... Por isso que fala, a base vem forte. Pra vir forte, tu tens que fazer ela ser forte. Entendeu? Exatamente. Tu tem que ser o super-homem e a tua esposa a Mulher Maravilha. Exato. E aí tu, quantos mais filhos tu tiver, daqui a pouco tu tem a Liga da Justiça. Exatamente. Quem não lembra da Liga da Justiça? Era um desenho animado da década de 80. Então, Ou a Família Incrível também, por aí então, vai. assim, cara, eu acho que esse é o caminho. Já quando a Maria Clara nasceu, como foi assim pra... Então, a gente teve o Lucas, e aí a gente ficou naquela, ter o segundo, não ter o segundo. Pra mim tava legal, mas eu também, eu tenho duas irmãs, uma por parte de mãe e outra por parte de pai. E eu sinto que os filhos, eles merecem ter um irmão, ter um parceiro, uma parceira, uma companhia. Eu já pensei nisso aí, sabe? Né? Porque eu tenho irmãos e, pô, a gente sabe como faz falta, Faz né? diferença. Faz diferença. Irmão, pô, tu vê, quem não tem, o cara fica pensando, pô, às vezes o cara tá ali, vai lá, conversa com a tua irmã, Exato. outra irmã, o teu irmão, sei lá, É um ombro amigo ali que tu Exatamente. tem que ir até o elo, né? Enfim. E aí a gente decidimos ter o segundo filho. Isso depois de 5 anos, porque a minha esposa, a gente ganhou o Lucas e ela colocou o Dil. Então o Dil tem validade por 5 anos, né? Então quando terminou os 5 anos ali, a gente decidiu, vamos organizar e vamos ter o segundo. Beleza. Depois de um período, né, veio a notícia de que teríamos o segundo filho. Minha esposa estava grávida. Foi meio que de susto, a gente já esperava, obviamente, mas foi meio que de susto, assim, porque não estava dentro do cronograma que a gente estava contando. Mas não dá pra comparar também com a primeira... Não, nem... Já sabe, é mais nem compara. Quem cria um, cria dois, não tem problema. Exatamente, onde come 3, come 4, como se diz. É isso. E a gente teve aquela notícia e tal, cara, aí vamos lá tudo de novo, né, consulta, papabá, aquela função toda, legal e tal. Eu mexo que até o vocabulário do cara muda, né? Quando Muda. Tu tá nesse vermes, puerpério, tem coisas que eu nem conhecia que o cara passa a aprender. Exatamente. E Primeira vez que eu escutei puerpério, mas que diabo é isso, cara? Esse troço é esse. Mas enfim. E aí, cara, começamos tudo de novo e tal, papá, gestação, aquela função toda tal. E tivemos a pior notícia que a gente poderia ter. A gente perdeu esse muitas pessoas não sabem disso. A gente perdeu o segundo filho, né? Essa tatuagem que eu tenho no braço aqui representa muito isso. Eu tenho um leão na parte de cima, que significaria eu. Tenho 2 filhotinhos aqui, que seriam os filhotinhos do leão, e eu tenho esse anjo aqui numa Nossa Senhora, que foi o anjinho que a gente perdeu, né? Então foi um período muito forte assim para nós. Para minha esposa então nem se fala, que já estava dentro dela. E aí a gente teve várias questões que se desenrolam depois da perda, né? A minha esposa teve uma infecção também por conta dessa perda, a gente teve que fazer curetagem, corria-se o risco de não poder ter uma nova gestação, ou se tivesse, seria uma gestação de risco, né? Então tem várias coisas que acontecem, né? E nesse meio do caminho, algumas amigas dela tiveram filhos, né? Tiveram a notícia que seriam mães, e sem querer. E aí teve um dia que a gente chegou em casa, eu vi ela chorando, e eu disse, o que houve e tal? Ela, eu querendo muito ter o segundo, minhas amigas não querendo e estão tendo, isso não é pra mim e tal. Então é uma coisa que abala a estrutura toda da família, né? E eu disse, não, fica tranquila, o que tiver que ser vai ser, tá tudo bem, vamos olhar pro lado, olha o Lucas feliz, com saúde, uma criança incrível. E vamos valorizar o que a gente tem. Perfeito. Não vamos valorizar aquilo que a gente não tem. Se não foi para ser, beleza, tá tudo bem. Vai ser aquele anjinho que vai estar mais lá no céu para nos abençoar, para cuidar do Lucas. Então foi um período bem pesado assim que a gente passou. Aí fizemos todo o acompanhamento, a curetagem, tal. Depois de um certo tempo a médica disse, olha, se vocês quiserem tentar, pode tentar. Já tá tudo certo, tudo beleza. A gente conversou e disse, olha, vamos largar nas mãos de Deus, né? O que tiver que ser, vai ser. E depois de alguns meses, ela teve a confirmação, aquele teste rápido, depois fez exame de sangue, Teve de novo. para depois me dizer, olha, Sim. tô grávida e tal. Então, a partir dali, a gente teve um cuidado bem maior, a gente teve um zelo bem maior nessa gestação.
a doutora Jennifer Figueroa, que fez esse acompanhamento. Ela é uma profissional, assim, ela que deu toda a assistência para a Carol no período de curetagem, que foi que nos atendeu. E ela ficou grávida junto com a Carol também. Né? Tanto é que na hora de fazer o parto, ela não podia, porque ela estava entrando em trabalho de parto também. E foi uma gestação tranquila, foi tudo certo, foi tudo, cara, indo muito bem. Até que, quando estava ali do 6º para o 7º mês, a gente estava em férias, a gente pegou aquela parte de pandemia e tal, a gente estava voltando para Pelotas, e a minha esposa estava se sentindo assim um pouco resfriada, tal, mas sem sintomas de Covid, sem nada, né? E chegamos em casa no dia 3 de janeiro, e do dia 4 para o dia 5, eu vi que ela se acordou de manhã cedo, era 5h30, 6 horas da manhã, e ela parou do lado da cama, tipo, meio que abriu as pernas assim, começou a sair uma água. E eu disse, pá, que ela se levantou, né? 6 horas da manhã e, pô, tá urinando do lado da cama. Eu disse, que isso? Ela tá louca, pensei eu, né? Eu disse, o que houve? E ela, não sei, foi pro vaso. Quando chegou no vaso lá, ela viu alguns fragmentos, assim, de sangue, né? E aí ela mandou mensagem pro médico que estava nos assistindo na época, que era o Rodrigo Bresolim, indicado pela Jennifer. E a gente já foi direto pro hospital. Aí o médico avaliou no meio de uma cirurgia que ele tava. Cara, aquilo ali pra mim foi sensacional, sabe? A humanidade dele, a empatia que ele teve. Ele parou, ele sairia de uma cirurgia e já emendaria outra. Então, no meio, nessa transição, ele saiu do bloco, fez a avaliação na minha esposa e já nos indicou ir pro hospital. Então, ali a gente foi pro hospital, depois ele foi lá, aí nos indicou ir para Porto Alegre por conta do risco que a gente corria, porque ela não tinha nem 7 meses, ela tinha 31 semanas, e a gente fez toda a transferência. Aí nesse meio tempo fizeram o teste, deu positivo Covid, aí já entra todo aquele alarde. Cara, pegaram aquelas faixas amarelas, fecharam a porta do nosso quarto, as enfermeiras já nos tratavam de forma diferente, não queriam entrar no quarto. Cara, parecia que a gente era, sei lá, monstro, assim. Então a gente teve que passar também por conta disso. Aí depois colocaram ela na ambulância da Unimed, o pessoal aquele todo, parecia o Zé Gotinha, né, que a gente mexe. E eu tive que ir de carro atrás, a gente foi até Porto Alegre, chegamos de madrugada no Hospital de Clínicas. Cara, e a partir dali, a nossa recepção no Hospital de Clínicas foi sensacional, assim. A equipe médica lá, cara, parecia que tinha sido enviado por Deus, né? Uma empatia, uma humanidade, assim. Eu me esqueci o nome da médica que era chefe no dia, mas a minha esposa me contou que ela sentou do lado da cama, ficou 30 minutos com ela conversando. Nossa. Ela disse, tu poderia ser minha filha, que poderia ser minha neta, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Eu fui pro hotel, porque eu não tinha mais o que fazer, né? Não podia ficar ali por causa da Covid e tal. Sim. E no outro dia, isso já era dia 7, no outro dia me ligam de madrugada dizendo que ela tinha entrado em trabalho de parto, sendo que o médico queria que ela ficasse por 1 mês para ganhar peso e tudo mais e tal, que ela iria nascer. Fomos pro trabalho, fomos pro bloco cirúrgico, e aí a médica disse assim, olha, a gente vai preparar tudo lá, e a hora que for nascer, tu entra, tu filma, faz tudo certo. Só não toca onde é azul. Eu disse, beleza. Quando eu entrei no bloco onde estava minha esposa, só tinha um ponto branco, que era exatamente desse tamanhozinho, assim. O resto era tudo azul. Eu disse, beleza, eu vou ficar aqui. E, cara, foi a pior sensação que eu tive na minha vida. Minha filha nasceu, a médica levantou ela, assim, tirou. Ela deu 2 miadinhos. Nhé, nhé. E não escutei mais nada. E aí tinha uma incubadora do lado, com 4 enfermeiras, 2 de cada lado, e só o espaço da ponta onde entrava a médica, assim. E eu fiquei olhando aquilo ali, porque eu não escutei mais a voz da minha filha, né? Eu vi que a minha esposa estava bem, o negócio ali da máquina estava ok, e a minha preocupação estava na minha filha, porque eu não escutava mais a voz dela. E aí teve uma hora que a médica olhou para trás, assim, me viu, olhou pro médico e fez assim, tipo, tira ele daqui. Nossa. Chegou o médico e disse, vou te convidar a sair e tal. Cara, aquilo ali pra mim foi a pior sensação da minha vida. Imagina. E aí eu fiquei 10 minutos lá de fora, parecia que era 1 hora. E daqui a pouco, assim, sai a médica com aquela incubadora. E aí disse, agora tu vai ver a tua filha e tal. E aí quando eu olhei assim, a médica tava
com uma bolsa assim, apertando, com um caninho dentro da boca dela, e aquilo ali estava fazendo ela sobreviver. E a médica conversando comigo, me explicando e fazendo a contagem, assim, e fazendo ela sobreviver. Depois que ela foi me explicar o que aconteceu, e ela me disse que aquilo ali que fazia ela sobreviver, aquela ventilação mecânica, que os pulmões dela não eram o tamanho ideal, mas que ela teve uma reação absurda. E graças a Deus, aí entra de novo a questão da empatia, da humanização, né? O médico daqui, ele poderia fazer o parto, ele ia ganhar o dinheiro dele, né? Obviamente iria trabalhar para isso, mas ele não teria o suporte adequado. O cara teve a hombridade, o profissionalismo de chegar e me dizer, olha, isso aqui não é para mim, mais indicado, eu indico vocês a irem para lá. Pô, o cara foi ser humano, sabe? com certeza. Ele serviu. Ele foi homem, né? Ele foi homem. Ele foi... Fora de chegar a gente fala de ser humano e de servir porque é o nosso papel na vida. A gente tem que servir as pessoas. Exato. E ele literalmente serviu 3 vidas, né? Pai e mãe e a criança que estava vindo. Então aquilo ali pra mim, cara, vou falar isso aí pro resto da vida, porque ele foi um baita de um profissional. Qual é o nome dele? Dr. Rodrigo Bresolim. Olha pra câmera e diz, Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo Bresolim, o senhor Obrigado. foi o cara. Muito obrigado. É isso, tem que ter gratidão pelas coisas que fazem por nós, principalmente pelos nossos filhos, pelos nossos pais, né? Exatamente. Nunca esqueço também que uma vez a minha mãe caiu e aí fui na rua, né? Uma senhora de idade. E eu fiz questão de voltar até a farmácia, onde um rapaz que trabalhava na farmácia acudiu ela, ajudou ela. Sim. Então, assim, ó, cara, não faça sem pensar em qualquer coisa. Só o bem daquela pessoa, o bem daquela criança, o bem do pai, da mãe, é isso. É isso que importa, né? Rodrigo, tá de parabéns, hein, doutor? É verdade. Pô, Parabéns. tá louco, cara, imagina. A situação, eu fico imaginando, tu já tinha já tinhas um filho, e aí vem a menina e acontece tudo isso. Cara, foi um período bem longo, porque ela nasceu... Testemunho forte, né? Ela nasceu de 31 semanas. Nossa. Cara, ela não tinha nem 7 meses ainda. E a gente ficou 1 mês em Porto Alegre, no auge da pandemia. Imagina. Hoje da família não tinha. Cara, o que mais me impacta é a pandemia, cara. Exatamente. A minha filha nasceu na pandemia e a tua nasceu e passou por isso. Cara, a pandemia foram milhões de pessoas, cara. No Brasil, por dia morria dezenas de milhares de pessoas. Então, algo especial tem aí, entendeu? Sim. Eles são mais que guerreiros. A gente diz que qualquer criança pequena é um anjo, né? Sei lá, eles vieram pra gente aprender. Exatamente. Pra de repente o Dr. Rodrigo fazer com que outras pessoas aprendessem também. Exato. E foi sincero, não tem condições de cuidar. A minha maior referência paterna, né? Eu tenho meu pai vivo, né? E ele sabe disso. Mas a minha maior referência de pai foi o meu avô, eu perdi ele na pandemia. Né? Que é o pai do meu pai, que foi um legítimo pai pra mim. Sim. Né? E a gente fala muita coisa hoje, eu e meu pai, dizendo, pô, se o vô tivesse vivo, seria assim e tal. E quando a Maria Clara nasceu, a gente ficou esse 1 mês em Porto Alegre. Eu pegava a minha esposa demorou 3 dias para ver a Maria, porque ela também tinha que fazer a contraprova do Covid e tal, então demorou 3 dias para ela pegar no colo. E a gente teve que alugar um apartamento lá. Eu deixava a Carol 8 horas da manhã, Carol, minha esposa, 8 horas da manhã no hospital, voltava para casa e pegava ela no fim do dia. Então a gente não se falava, só por mensagem. Quando a gente achava que era rápido, eu ficava no estacionamento. Teve 3, 4 dias que eu fiquei o dia inteiro dentro do carro no estacionamento. Então, cara, foi um período onde a gente se fortaleceu demais, onde a gente teve uma experiência que jamais gostaria de ter, mas aquilo ali nos solidificou ainda mais na nossa família, no nosso relacionamento. A gente ficou longe do Lucas, aí onde entra a rede de apoio, né? Exato. O Lucas ficou com os avós estavam sempre ali amparando, ligando e tal. A família preocupada aqui, né? Exatamente. Teve até um dia que a minha sogra foi para lá, levou ele de ônibus. A gente ficou 2 dias com ele lá, até que ele disse assim, não tá legal eu ficar aqui, melhor eu ir para lá. Então a gente veio a Pelotas, trouxe ele, pegamos mais roupas, voltamos. Então, cara, foi um período assim que a gente muito mais aprendeu do que sofreu. Muito aprendizado. Porque é uma coisa que eu sempre falo, assim, por mais difícil, por mais adversa que seja a situação, cara, colhe aquilo que é de bom. Perfeito. Não foca no que é ruim, foca no que é bom. É isso.
E a gente aprendeu muito, cara, nesse período. Foi um período, assim, que foi angustiante, mas foi muito renovador, assim, foi de muito A aprendizado. vida é que nem aquela cesta de mercado, que tem várias frutas. Tu vai pegar as que estão boas, as que estão Sim. ruins tu deixa de lado. É assim Exato. com a vida. Perfeito. Exatamente. Mas hoje saudável, graças a Deus, crescimento. Graças a Deus. É o inverso do Lucas. O Lucas é quietinho e tal. E a Maria Clara a Maria voando. Clara é ligada no 320. Coisa boa, cara. Tem um equilíbrio em casa, então. Tem. Literalmente tem equilíbrio. Vem cá, o que tu mais gostas de fazer quando tu tá na companhia dos dois, assim? Cara, Tem algum em especial? Vou te fazer essa pergunta porque, assim, ó, eu acredito que não exista a diferença, mas como é que eu posso dizer assim? O amor é igual para ambos, mas para um tem que ser de um jeito, do outro tem que ser de outro jeito, até porque pela idade, né? sim. O que tu gostas quando tá com os dois, assim? Cara, infelizmente existem sacrifícios que a gente tem que fazer, né, pra gente ter o que a gente quer ter, pra gente chegar onde a gente quer chegar. A minha esposa é o que passa mais tempo com eles, Até pelo trabalho. né, que tu pela tem, questão do trabalho, uma conversa que a gente já teve sobre isso. Então eu passo muito tempo fora de casa, né? Tipo, eu saio 7 da manhã, 7h30, 8 e volto 7h30, 8 da noite. Então eu passo o tempo inteiro fora. O período que eu mais passo com eles é à noite. Então, com a Maria Clara, o Lucas já tá grande, já vai pro quarto dele, vê o Joga videogame e tal, então já tá mais independente. Já tem os amiguinhos pra jogar? Já tem. Então a Maria Clara, o momento que eu mais gosto é de quando a gente vai se preparar para dormir, é onde ela dá aquela reinadinha ali e tal, que a Carol vai pro quarto, a gente fica na sala. Cara, a gente vê de tudo, a gente vê desenho, a gente vê basquete, a gente vê futebol, a gente vê... Enfim, o que tá rolando na TV, ela tá comigo, tomando o tetezinho dela e vendo o que tá na TV. Tu é daqueles pais que quando tu tá perto dela, ela começa a ver uma coisa e cai no sono direto ou não? Ela é resistente. Ela acorda, pai. Não faz assim. Não, A bateria demora a descarregar. A bateria demora. Ela é resistente. Às vezes eu dou umas cochiladas assim, antes dela. Cara, Ela acorda ele pra ver vai ali te o jogo, pai. preparando, Olha o vai te jogo, pai. preparando. Vai te preparando. É assim, é bom, cara. É bom. Tô mentindo ou não? Não, Essa tá idade louco. dela até os 3, 4, 5, quando começa a falar, querer saber das coisas. Tudo é uma conquista, né? Tudo imagina, A palavra que ela mais fala hoje é não papai. Não papai. Que eu vou lá e incomodo ela, né? Não papai. Ela tá com a mãe dela ali brincando e tal, eu pego num pé e aquela bisnaguinha ali e tal, não sei o que. Ela, não papai. A minha teve me visitando e eu dizia, filha, hoje tá frio, hoje o pai vai aliviar, tu não vai tomar um banhozinho, mas amanhã tu vai tomar. Aí no outro dia, não pechija. Aí como é que faz? Como é que eu vou dizer? Aí te quebra, mas tu tem que ensinar, entendeu? Tem que Aí educar, é né? Tem que educar, né? Aí Sem entra a banho não educação. dá. E o Lucas, quando a gente vai quando eu levo ele pro futebol, ele treina terça e quinta, né? Então quando a gente vai pro futebol, cara, o que eu mais gosto é de ver ele jogar futebol. Né? Ele joga bem? Joga bem, sou suspeito. Né? Canhotinho? Destro, chuta forte. Eu adoro ver ele jogar futebol, só que eu não posso, porque ele não deixa. Eu fico envergonhado. Fica envergonhado. Eu sabia que eu tinha isso, cara, né? Porque eu jogava eu não gostava que a minha mãe, meus pais fossem que eu ficava envergonhado também. Então na ida a gente vai conversando, e aí, como é que eu treino hoje? É futebol, jogo ou é treino? Né? Que, na verdade o treino é as fundações, os fundamentos e tal. E o futebol mesmo é o jogo, o coletivo. Será que o que ele não sente será que se eu errar, vou estar magoando meu pai vai ver eu errar? Acho que pode ser isso, né? Então, é óbvio que eu não posso deixar de falar isso. Eu já cobrei ele. Falei, cara, tu errou ali e tal. E a minha esposa, de novo, cara, não cobra, tal. E aí eu me policiei mais. Porque eu não digo que eu sou errado, mas eu sei o que ele precisa fazer para chegar onde ele quer. Só que a gente tem que entender que ele é uma... o caminho, né? Exatamente. Só que a gente tem que entender que é uma criança. A gente não pode chegar e dizer, cara, aqui é errado, faz assim. Ele tem que errar e aprender com os erros dele, né? Ele tem que errar e aprender com os erros dele. É isso, por mais que a gente então, cara, no início lá, a gente colocou ele no futebol, eu fui a primeira vez, depois acabei não indo tão frequente. Mas aí eu comecei, aí eles, pai, não quero que tu vá, precisa de vergonha. Mas nem eu, nem minha esposa. Então a gente não vai. Sim. Então a gente tem um acordo. O dia que tu te sentir bem, nos dias a gente vai olhar teu treino. Então a gente tem esse acordo, né? Mas nem quando é jogo valendo, daqui a pouco alguma competição, alguma coisa, ele não gosta também. Ele ainda tá só na fase da escolinha. Ele não tem a competição ainda. Entendi. Né? Bacana. Como que tu vê hoje
Ô Luan, a questão da tecnologia ditar boa parte do tempo dos nossos filhos, assim. Cara, que baita pergunta. Hoje eu vejo muitos pais, tá? Tu acha que tem que ter um limite? Total. Eu vejo hoje muitos pais. A criança tá chorando, cara, pega o telefone e dá. Isso é um problema. Pra comer, pra tudo, pega o telefone pra almoçar. Exato, né? E, claro, hoje o Lucas tem televisão ligada no YouTube, tem o videogame, né? Tem o celular ali, né? Pra fazer os joguinhos e tal. Mas a gente conversou, eu e minha esposa, disse, cara, ele tem que ter as horas no dia pra isso. Ótimo. E de resto é rua, é escola, é o futebol. Contato com outras crianças. Contato com outras crianças. Cara, vai pra casa de coleguinho, leva coleguinho pra lá. Porque quanto mais a gente dá uma tela pra criança, menos criatividade ela vai ter. Né? Por que a gente tem, tipo, a nossa geração aqui, eu sou de 90, né? Eu sou de 80. Mas pega a geração 80... bem na transição, 8-9, bem na transição. Mas pega a geração de 80 e 90, que a gente não foi criado com o celular na mão. Olha quantos caras criativos tem, velho. É verdade, cara. Eu fui criado na base da televisão. Se bem que meu pai, quando eu nasci, meu pai e minha mãe, eles eram comerciantes. E aí, tipo, eu ficava no maternal. Quando não ficava no maternal, na creche, né? Tipo, ficava dentro do comércio dos meus pais. Então eu tinha uma caixa de brinquedos, onde eu brincava, entendeu? Então, quando eu ficava em casa, eu ficava com uma babá, que eu tinha babá, e ficava vendo televisão. Hoje em dia, é celular. É celular. É YouTube, é Netflix, tudo que é pra criança ali. Uhum. Bota os desenhos, os influencers, né? Que tem o maior deles, que todo mundo fala aí, é o Lucas Neto. Minha filha adora o Lucas Neto. Tem outros aí, que também a galera tá assistindo. Cara, tem até canal no YouTube que são bichinhos, macaquinhos. Sim. Esses dias eu vi, lançaram um podcast, uma menininha apresentando, acho que é o primeiro podcast infantil. Então é assim, né? é tipo a história das irmãzinhas gêmeas que fazem um monte de brincadeira e tal. Então, virou o celular, hoje em dia é a babá dessa geração nova, cara. E tu falou que tu ia pro estabelecimento dos teus Sim. pais. Eu ia pra oficina do meu pai. E o meu brinquedo era uma caixa de carburador que tinha lá. Tá vendo? Eu desmontava carburador, limpava com querosene, com gasolina e tal. Quando estava cansado de fazer aquilo ali, varria a oficina. Cara, não me caiu as mãos. E te divertia. Me divertia, sabe? Inconscientemente eu estava fazendo alguma coisa que me distraía, mas eu também estava tendo educação futura. Com certeza. Entende? E o momento que a gente pega um celular hoje e dá para uma criança, a gente está tirando isso dela. Não, e tu tava treinando habilidade manual e tudo mais, né? Exatamente. Bem... Claro, obviamente tem exceções, né? Sempre tem que ter exceções, porque hoje em dia tem criança que já é super dotada, né, cara? Que já tem uma percepção absurda do que fazer com o computador, com o celular, que já monetiza. Exato. Né? Tem exceções. A minha filha, ela pega, olha pro celular assim... Oi, pessoal, se inscreva no meu canal. Eles já querem ser influencer, né, cara? Então, assim, por isso que eu te perguntei, como é que tu lida com isso? Tu tem horário pra Maria Clara, pro Lucas? Sim, a Maria Clara, o que ela tem liberado é o desenho. Tá. Ok, conexão com o celular não, mas ela quando volta e meia ela vai lá, pega o celular e começa aqui Só já pelo tão logo, ligado, dedinho. só pelo logo eles já vão, não precisa nem ler. O Lucas, ele tem o horário dele. Ele tem 1 hora por dia em casa. Eu acho que é certo, né, cara, orientar assim. Vai acordar, tu vai tomar teu café, vai tomar teu banho, vai pra escola. Quando chegar, tem que impor limite. Se não pôr limite, cara, eu fico imaginando assim, como é que essa geração, quando for adolescente, quando for, tipo, no começo da fase adulta, for trabalhar e receber um não. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A vida não é quem bate, é quem aguenta. E outra coisa... Quem aguenta a porrada. E outra coisa muito... Sabe lidar com isso, entendeu? Muito importante, só concluindo, tipo, Lucas, cara, tu quer brincar, a gente mora num condomínio. Sim. A porta tá aberta, cara, faz o que tu quiser, vai correr, jogar futebol. Ele tem os amiguinhos dele ali. Não tudo. tem problema, faz o que tu quiser. Agora, digital tem horário. E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, hoje em dia, ChatGPT, IA, tá bem forte, né? Pois é. É muito fácil. Vou criar uma apresentação. Não, bota lá no ChatGPT.
cara, ele vai te dar tudo pronto. Uhum. Tu não precisa pensar, É verdade. criar, É verdade. planejar e executar. O cérebro vai ficar atrofiado, ninguém vai pensar mais nada, vai Entende? estudar. Exato, exatamente, né? Cara, Tudo na palma da mão, né? Eu comento até meus avós, por exemplo, a memória que a minha avó tem, ela sabe telefone de parentes até hoje de cabeça. Hoje em dia, cara, se tu souber 5 de cabeça é difícil, né? Porque tu vai volta no e celular, meia- na agenda ali. Pô, só lembro da minha mãe e da minha irmã. É o que eu digo. De cabeça. E antigamente pode perguntar pra eles sabem vários de cabeça. Uma né? coisa que eu aprendi na oficina, A quando eu memória. trabalhava com pais, assim, quando o cliente entrar para deixar o carro, tu já olha a placa e já anota a placa na cabeça. Então, cara, foi uma coisa que eu notei pra mim, assim. Lá na imobiliária os caras entram e já tá anotando. trabalha Já. com venda, Daqui a te pouco, dá a gente- ensinamento. Tipo, daqui a pouco a gente tá passando na frente de um prédio, tem um carro, diz, cara, acho que aquele carro ali tem aquele. Mas como é que tu sabe? Cara, a placa. Diz, porra, mas nem eu sei que o cliente é muito cara, mas o cara já tá sempre ligado, Exato, entendeu? exato, Cara, exato. esse é o teu cérebro trabalhando pra ti. Com certeza. No momento que tu não usar o cérebro pra trabalhar pra ti, Atrofia o e a músculo, gente- né? exatamente. E a gente só começa, tipo, quando tu estimula o cérebro a pensar, a criar, ele vem, as ideias vêm, claro. É a mesma coisa ler. O cara que tem uma boa dicção, que gosta de ler, lê em voz alta, tu vai ver. Ah, mas eu não tenho... A fonoaudióloga falou que eu não sei falar direito. Cara, bota uma caneta aqui e vai lendo. Vai treinando. Vai vai treinando. fazendo. Tudo que tu treinar, tu desenvolve. E aí tu não vai desenvolver se tu botar no chat GPT, cara. É isso. Padilha, tu trabalha com audiovisual, Sim. né? Tu faz filmagens e tudo mais. Eu não sei se tu teve alguma formação pra isso. Cara, eu sempre, desde pequeno, sempre fiz com meu pai. Entendi. E aí fiz Treino. alguns cursos, mas eu acho que já tava foi estimulado pelo meu pai. Sim. Porque o meu pai adorava ver filme de Bang Bang, eu assistia, queria interpretar, fazendo as cenas de ação e tal. Quando eu fui morar no Rio, trabalhei como dublê, tem tudo isso registrado. Então assim, ó, tu desenvolve, Sim. tu pratica, tu vai virar fera. E, Não adianta. e o que acontece? Tipo, hoje eu faço muito trabalho de vídeo, né? Nas redes sociais, para imobiliário Eu e tal. acompanho também. E muitas pessoas, qual é o curso que tu fez e tal? Eu, cara, eu não fiz. Na prática. Foi na prática. Mas tu fala bem e tal. Prática. Prática. Imagino que no prática. início não era tão bom quanto hoje. No início era um horror, até eu tenho vergonha de ver. Mas foi aquilo ali, porque tipo, eu fazia um vídeo, eu olhava, preciso melhorar aqui. Autocrítica. Exato. Importante. A gente tem que se assistir. É a Exatamente. dica que eu digo pra E todo outra mundo. coisa, mandava para algumas pessoas e disse, cara, aonde eu errei? Cara, a gente É, tem sim. que escutar a crítica das Pra pessoas. tudo. É bom ver uma opinião externa, né? Exatamente. E, cara, o desenvolvimento que a gente vai ter é exatamente aquilo que a gente alimentar para o nosso cérebro. Perfeito. Outra Entende? coisa, quando você está falando para os seus filhos e eles não entendem, mas daqui a pouco, quando eles crescerem, eles vão entender por quê? Porque eles vivenciaram aquilo. A gente, quando a gente faz alguma coisa, fala a respeito de algo que a gente sabe, a gente é prioridade, né? É propriedade naquilo. Entendeu? Por exemplo, o que tu aprendeu com o Lucas e hoje tu expressa para Maria Clara é com mais propriedade do que antes. Sim. Entendeu? E assim vai ser. Com certeza. Vai ser para qualquer um de nós. O próximo filho que eu tiver, o próximo que ele tiver depois, entendeu? É assim que funciona. Então tu perguntasse, não sei, eu fiz curso, mas assim, ó, tava lá atrás já escrito. E eu poderia ter feito desde pequeno? Poderia, mas perdi meu pai, não fiz, só que não desisti. Entendeu? Então assim, ó, eu gosto de ver a evolução de cada um. Da mesma forma que tu falou assim do teu vídeo, realmente, cara. E ser pai é isso aí também. Tu tem que praticar a coisa de ser pai. Sim. Não adianta ser só pai de Instagram, como eu falei no início, né? Entendeu? Tu tem que vivenciar, tu tem que trocar uma fralda. Não quer trocar todo dia, mas troca pelo menos um dia sim, um dia não. Tem nojo. Cara, é teu filho, cara. E cada dia tu vai ficar melhor Teu naquela filho, tarefa, cara. né, cara? Eu já- É isso. pô, É isso. Cara, é show de bola, sabe? Tu vê a criança sorrir pra você. Eu falei aqui no outro podcast, no primeiro programa, o olhar mais sincero que eu vi na minha vida foi da minha filha. Eu fazendo ela dormir, ela olhava assim. Cara, É um amor aquela inocente energia ali, que né? tu tipo, parecia que tinham te Enraizado. enraizado, que tu falou, foi o que eu senti quando eu peguei a minha filha no colo. A primeira vez eu olhei assim, nenhuma mulher, nenhuma pessoa, nem a minha mãe, nem meu pai, que eu amava meu pai, amo a minha mãe, mas a filha do cara, eu olhava pro cara e, sabe, tá ali, pai, tô aqui.
Cara, e o que tu falou de ser pai, cara, faz acho que 1 mês e meio, 2, minha esposa foi fazer um curso em Porto Alegre e ela foi na sexta e voltou no sábado de noite. E aí eu fiquei com as crianças, né? Obviamente, sou o pai, né? Aí, cara, chegamos em casa, aquela função, tal, papapá. Na hora de dormir, a pequena, mamãe. Não, Normal. mamãe foi viajar, tal, papá. Beleza, dormiu. Ela tem o costume de acordar de madrugada. E aí a minha esposa vai lá, tal, dá uma mamá, papapá, aquela função toda. O Lucas já tá grande, já sabe, tal, tá tudo bem. E a Maria, beleza, dormiu, nos deitamos. Cara, ela acordou de madrugada. E mamãe. Eu andei por todos os cômodos da casa pra mostrar que a mamãe não tava. E fui pra sala e fiquei com ela. Fiz um TT, tal. Cara, depois de muito tempo, dormiu. Aí toda aquela função no outro dia, trocar fralda, papapá, aquela função. Nananana. E algumas coisas eu até botei no Instagram ali, né? Cara, teve pessoas que me perguntaram, mas tu ficou mesmo com eles? Parece que é um troço extraordinário, né? Tá, mas e como é que é cuidar dos dois? Cara... É o meu dever, é o que eu tenho que fazer. É que existe uma... Não é preconceito, é uma... aquela coisa de ter que quebrar. Só a mãe que sabe cuidar. Entendeu? Até entro nesses detalhes de, por exemplo, quando o casal se separa, a criança tem que ficar com a mãe. Porque existe uma cultura que parece que o pai não sabe cuidar. Sim. Mas pai, mãe, não só sabem cuidar do que eles têm a obrigação dos dois participarem, entendeu? Sim. Certeza. Exato. Eu acho que quando separa é metade do tempo com um, metade do tempo com o outro. Quando os dois estão juntos é metade do tempo de um, metade do tempo com o outro. Entendeu? Por exemplo, tu chega em casa, tu trabalha o dia inteiro. Aí à noite, cara, eu se eu tivesse no teu lugar, é isso aí. Deixa a nega velha descansar e vai cuidar dos dois, dá atenção pros dois. É assim que funciona. Vai crescer, né? Ser pai é isso, ser pai é estar presente, cara. Mas então, é bem isso que o Lua falou, né? Quando o cara até trocou uma... que pai legal, aí as pessoas, é elas básico, de fora né? e acham que o cara não vai dar conta. Sim. Por causa que tem uma cultura de que, não, um homem cuidar de uma criança, 2 crianças, não. O Marcos Piangeles, ele fala isso, cara. Cara, tem que fazer, cara. Não tem, não é difícil, cara. É prazeroso até, velho. Prazeroso. Sim. O cara faz tanta coisa que os caras botaram no papel assim, ó. Pô, realmente, cara. Pá, isso aqui, cuidar do meu filho é muito melhor. E uma coisa que eu escutei do meu pai, cara, é extremamente reflexivo, tá? Ele diz assim, se eu não trocasse as tuas fraldas quando tu era pequeno, o dia que eu precisar, por que tu iria trocar as minhas? É isso. Então assim, cara, a gente nasce criança, a gente tem um período que a gente vira adulto ali e bem, a gente vai morrer criança. É verdade. Só em corpo de idoso. Eu falei isso mais cedo, que a gente se torna pai e depois de um tempo a gente torna pai dos nossos pais. Uhum. Entendeu? E a gente nasce criança e um dia iremos nos tornar criança de novo para os nossos filhos. Então é um ciclo. Exato. Só que é um ciclo que se fecha somente quando a gente for embora daqui, porque os nossos filhos, os nossos netos, os tataranetos vão acabar vivenciando isso. Que nem, tipo, eu hoje cuido da minha mãe, mas eu tenho uma filha, tenho que dar amor para minha filha, tenho que dar amor para minha mãe. Sim. Então é assim que funciona. É a troca. É troca. De novo, nós temos que servir. É isso. Servir. Isso aqui é Concordo passageiro. plenamente. Exatamente. E essa passagem é para aprender, para trocar experiências, evoluirmos. O que eu vejo muitas das vezes é que a humanidade não quer evoluir, mas Não. tem que evoluir. Tem. Deus Deve. é tão bom que ele faz evoluir. Exato. Na marra. É muito bom isso. E vamos lá, Lô, então, já nos encaminhando aqui pro fim, né? Tem compromisso agora, depois. Eu, ou qualquer pai aí de primeira viagem, qual é o conselho que tu daria, assim, pra criar um filho, né, pela primeira vez, enfim? O que tu daria como conselho principal? Cara, não tenha medo de errar. Faz aquilo que tu sabe, porque é aquilo que tu tem para entregar, aquilo que tu aprendeu. Não é feio dizer não sei e pedir ajuda. E existe uma rede de apoio justamente aí para te ajudar. A gente aplica aquilo que a gente aprendeu, que a gente viveu, que fizeram conosco.
Então tu vai replicar aquilo ali com teu filho. Se é certo ou se é errado, foi o que tu aprendeu. Perfeito. Entende? Então faz o que tu sabe. Dá o que tu tem, que tá tudo certo. Maravilha, maravilha. Antes de fazer minha última pergunta para ele, já vou agradecendo. E para você aí, ó, que quer entrar de parceiro desse podcast do Papai Pode, entre em contato através do telefone que vai aparecer aqui embaixo, se você quiser patrocinar, se você tiver alguém aí para sugerir, para a gente estar entrevistando, conversando a respeito de paternidade, do que é ser pai, das experiências de ser pai. Tá bom? Dê o telefone. Venha ser um patrocinador então, né, Padilha? Patrocinador do Papai Pode. Luan, para encerrar, agradecendo demais já a tua participação. Se o Luan Teixeira encontrasse o Luan Teixeira lá do passado, o que este Luan falaria pro Luan? O Luan antes do Lucas, antes do Lucas. Lá de 23 anos, por exemplo. 23 anos. O que tu falaria para aquele Luan hoje, se tu encontrasse ele? Que o caminho que tu vai percorrer é extremamente promissor, né? É um caminho extremamente verdadeiro e que quando tu chegasse à idade que eu tenho hoje, tu vai ver que valeu tudo a pena e que deveria fazer tudo de novo se tivesse que fazer. Boa! Top. Só para registrar aqui que eu não passei, então, o contato. Tá o contato, já tá na tela aí? Já tá na tela, mas só para o pessoal escutar também, 53991577553, WhatsApp, ligação, estamos aí para quem quiser ser nosso patrocinador. Bom, Gil, Papai Gil, valeu. Mais uma, vamos que vamos. Papai Luan, valeu, meu guri. Valeu. Pessoal, valeu, ficamos por aqui então. Até o próximo Papai Pode. Vamos lá, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, obrigado pela audiência.